Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui em nome dos Ceareiros. Renato, meu grande amigo, das primeiras pessoas que me recebeu aqui em Cabo Frio, aos muitos amigos que estão aqui, aqueles que são irmãos na fé espírita. Nós vamos abordar hoje o tema Evangelho, alívio para corações aflitos. Nós vamos trazer uma lição específica que está em Mateus e que fala sobre o tesouro escondido e a pérola. Vocês conhecem? Diz assim a parábola: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando, um homem escondeu de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Continua ainda o Evangelho. Do mesmo modo, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mas eu gostaria de perguntar em torno dessa parábola. Vocês conhecem o discípulo assinalado aí? Não? É esse aqui, ó. Agora ficou mais fácil. Agora mais fácil ainda. Não. Ele carrega sempre uma faca na mão, porque ele foi lhe tirada a pele vivo. Bartolomeu, Natanael. A mensagem em torno dessas imagens que eu vou colocar aqui. Vê se alguma se identifica com você. Entenderam as imagens? Uma tristeza profunda, divergências familiares, a morte e dificuldades financeiras. Se alguém tiver alguma coisa, saiba que Jesus está falando para você. É para aflitos ou não é essa parábola? E nos dias de hoje parece tão atual, né? É interessante porque o irmão X, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele descortina toda o entorno dessas duas parábolas, a do tesouro escondido e da pérola. E o entorno dela é extremamente consolador. E eu não tinha entendido a parábola, ou sempre imaginei a parábola como uma possibilidade de trocar as coisas materiais pelas coisas espirituais. E o contexto é muito mais rico do que isso. Nós vamos nos ater ao contexto. Jesus fala de Bartolomeu com algumas características muito precisas. Ele era extremamente dedicado ao Evangelho. Ele largava
tudo para acompanhar Jesus. Ele tinha uma disciplina enquanto apóstolo, enquanto discípulo, que era alvo de comentário de todos os outros, o quanto ele se dedicava. E nós sabemos muito pouco dele, a igreja tem pouco conhecimento. E quando se fala de Bartolomeu, se fala necessariamente do apóstolo pouco conhecido que trabalhou para Jesus. Então, mesmo nas obras mais insignificantes, nós poderíamos servir a Deus. Ainda bem que nós temos Humberto de Campos e Chico Xavier, porque trouxeram uma história maravilhosa. Diz Humberto de Campos que, apesar de tudo isso, entretanto, Bartolomeu era, gostaria que vocês completassem, e vezes inúmeros o Senhor o surpreendia em... Difícil completar? Sabendo que ele era dedicado, participativo. Tem nada a ver com isso. Ele era triste. E Jesus o surpreendia várias vezes em meditações profundas e dolorosas. Eu comecei a me identificar. Em casa de Simão Pedro, certa feita, diz Humberto de Campos, os participantes da casa, os integrantes da casa de Simão Pedro, viram-se comprometidos com as tarefas corriqueiras diárias. E Simão Pedro também teve que se ausentar, permitindo a Jesus tivesse como chegar perto de Bartolomeu. Diz ele, Jesus aborda delicadamente o triste companheiro que abre seu coração ao divino amigo. Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Inicia-se o diálogo entre eles. Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. E é interessante que muitos de nós passam dificuldades pela vida, nós carregamos às vezes dores inúmeras dentro de nós e muitas vezes tristeza. Vir à casa espírita, abrir um bom livro, nos permite quase que um respirar novo. Não sei se com vocês é assim. A gente busca no Evangelho, às vezes, de forma ávida, ininterrupta, não sei se já aconteceu com vocês, é uma leitura atrás da outra, parece que querendo sufocar ou nos alçar aquela tristeza. Eu várias vezes já me peguei assim. Eu tenho alegria de trabalhar no Espiritismo, eu acho linda essas páginas, elas mexem profundamente com o meu coração. Mas, muitas vezes, a vida nos coloca diante de situações que é difícil abandonar um pesar. Parece que era assim que ele se sentia. Quando esclarecestes que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho na terra. E ele continua. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Passa aí em revista ao que nós temos encontrado quando saímos daqui. Às vezes dá desânimo. Às vezes a gente se questiona, será que só aqui tem Deus?
Quantos não se perguntam isso? Aonde está a presença divina que a gente às vezes não percebe? Só imagens para a gente tentar esclarecer. Tem gente aqui que não está se recordando do que ele está falando. Chega? Ninguém falou nada. Não? Então vou continuar. Já é suficiente, Ricardo? Ou tem mais? Vê se toca o coração. Como disse Bartolomeu, na terra o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte. É a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Só poderão dizer que são felizes os egoístas. Aquele que não olha para o lado. Aquele que não olha para trás. Aquele que nunca adentrou uma favela. Jesus resolve atender à solicitação e diz a ele: a nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho ou a da Boa Nova? E já vistes, meu querido, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. E aí Jesus já deixa bem claro, esperança é muito importante. Que todos nós guardemos no coração a esperança de um mundo melhor. De que um dia poderemos nos ver afastados de todas elas. É importante. Mas a alegria é necessária aqui e agora. E aí, como adquirir uma alegria diante, às vezes, de situações tão graves? O mestre continua. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que trabalham na terra, que lutam na terra. E ele continua. Achas então que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. É interessante. Nós aguardamos uma revolução espiritual. Os espíritas estão esperando. Mas a maior revolução que se iniciará ainda está para acontecer dentro de nós. Não é possível imaginarmos um mundo melhor sem pessoas melhores. Sem pessoas com atitudes melhores, com pensamentos melhores, com ações melhores. E é necessariamente aquilo que nós identificamos como sendo bom e agradável a Deus, que necessariamente modificará as nossas ações. Mas venho
de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande alegria a quantos a recebem de coração. Eu acho interessante porque a tendência de todos nós é imaginar alegrias do mundo, sorrisos. Não é dessa alegria que ele fala. É alegria de entender o Evangelho e praticá-lo. Ele vai ser mais específico. Olha só. Vou mostrar de novo. Uma estrada pedregosa. Já andaram? Nas Minas Gerais, nas minhas Minas Gerais, tem muito. E é difícil andar. Diz ele assim: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Vai ser fácil? Não. Tem hora que vai dar umas falseadas? Vai. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidades são os pontos de repouso. Então, qual é a tarefa que nos cabe? A marcha, a caminhada. Não existe isenção. Quem está no caminho para Deus tem que caminhar. O trabalho e a luta é aquilo que nos compete para atingir a Deus. Mas, ouve-me bem, Bartolomeu. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. E eu acho interessante porque isso há 2000 anos atrás sendo falado, parecia que ele sabia que nós estaríamos com falta de tempo. E ele diz: basta 1 hora. Igual esta que nós estamos nos dedicando aqui agora. 1 hora, também por semana, em casa, abrindo o Evangelho e fazendo o culto do Evangelho no lar. Nós temos a possibilidade, com essas ações pequeninas, atender e servir a muitos irmãos sofredores, que não podem abrir o Evangelho porque hoje estão na realidade do Espírito. E se nós abrimos com horário marcado, com disciplina, eles se sentam junto de nós e oram conosco, estudam com a gente, são evangelizados por nós. Uma leve ação, uma palavra humilde. Jesus não nos pede demais, nos pede uma mudança, nos pede um comprometimento diferente com a boa nova. Difícil, eu sei. Dentista, muito ocupado, é difícil. Mas 1 horinha, meia horinha, uma palavra daquelas boa noite, que ninguém fala para o porteiro, mas às vezes quando passamos, é simples falar. Em geral, continua Jesus, os homens abusam dessa oportunidade preciosa para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Abandonam as pequenas oportunidades de servir a Deus e usam para os desejos pessoais, para as lutas, para as necessidades materiais
E continua ele. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos trabalhos. Em vista destas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Parece que falta algo. Djanira, mulher de 2 corações, nunca se sentiu assim? Parece que falta algo. E para quem tem filho, vocês sabem o que eu estou falando. Tem hora que parece que some o chão. Mas estamos abandonando os propósitos divinos e lutando pelos propósitos materiais. É por isso que nos perdemos. Não faltam para os nossos filhos a boa escola, o inglês, a boa roupa, a boa alimentação, que a gente se esmera por fazer pessoalmente para eles. Mas o centro, para quê? Ah, hoje está frio, hoje está quente, hoje tem filme, hoje não, amanhã também não. E nós nos esquecemos que nesse momento que eles estão propícios para ouvir o Evangelho, nós os entregamos ao mundo. E depois fica sem o que ali ter como formar. Fica sem a base, como diz Jesus. E nós começamos, e eles também, a lutar pelas coisas do mundo e nos esquecemos das coisas de Deus. Continua o mestre. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada. Fecham os ouvidos à realidade espiritual. Vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos. O que nos falta é a espiritualização. Nós pensamos muito mais nas coisas do mundo do que nas coisas do Espírito. Não resta dúvida, e eu não falo para vocês, falo para mim. Nós temos 8 horas diárias que nós lutamos para o pão de cada dia. E dormimos mais 8 horas diárias para recuperar forças para lutar pelo pão de cada dia. Você que é bom de matemática, já são quantas? 16 horas diárias. E sobram quantas? Mais uma de banho, computador e televisão, fazer comida, ir no supermercado porque tem que ir mesmo, né? Quando a gente vê, não sobrou tempo. E quando a gente vem para o centro, aqueles que ficam em casa falam assim, de novo? Mas já vai de novo. E se vocês fizerem conta, 24 vezes 7, alguém saberia dizer quanto é? Agora enrolei vocês, né? É mais de 160 horas por semana. Nós nos entregamos a 1 hora por semana, às vezes 2, e exagerados igual o Márcio, algumas muitas, e dizem assim, mora lá, leva a cama para lá. Ah, tá rindo lá fora, vocês viram? Gostosamente, porque ela já ouviu. Fanático. Nós somos fanáticos. Porque dedicamos 1 hora para nos espiritualizar.
Gastamos mais tempo ao telefone do que lendo o Evangelho. Gastamos mais tempo com a televisão do que lendo o Evangelho. Imagina, poder evangelizar espíritos sofredores todos os dias em casa. Ninguém quer se candidatar, não? O que eu preciso fazer? Marca com Jesus dia e hora. E no dia e na hora, os benfeitores lá estarão para auxiliar na leitura e na evangelização daqueles que estão na nossa casa por conta do nosso apego às coisas materiais. Uma história do Chico muito oportuna. Uma família o encontrou e passava por muitas dificuldades no ambiente doméstico. E certa feita o Chico disse a eles: implantem o culto do Evangelho em casa. E após 2 anos, ou mais um pouco, vocês terão a resposta que precisam. E o casal tomou de extrema disciplina e responsabilidade, falando: faremos. E fizeram. Ao longo desses 2 anos ininterruptos, eles estavam com o Evangelho aberto e estudando. Quando da data anunciada pelo Chico para eles, para a resolução definitiva do problema, eles tiveram uma grande surpresa. Ladrões entraram na casa e roubaram a joia mais preciosa da família. Valia perto de milhões. Eles ficaram desconsolados. E aí procuraram Chico. Chico, você disse que receberíamos um presente nessa noite. E olha o que aconteceu. Adentraram nossa casa e assaltaram. Levaram o nosso maior bem, uma joia rara, de família que está há longos anos como propriedade de família. Ele disse: deixa eu contar. Nesses 2 anos, quase 3, que vocês se reuniram por o Evangelho, espíritos trevosos, agarrados a esse desejo de ter essa joia de inestimável valor, estavam a centenas unidos dentro da tua casa e acompanhando o teu lar. Mas o Evangelho foi pouco a pouco diminuindo o número deles, porque começaram a entender os bens espirituais. Mas 27 deles ainda persistiam no processo obsessivo e agarrados à joia. Eram eles que traziam todo o mal-estar para a família. E com a autorização de Jesus, a joia foi retirada de sua casa e os 27 foram atrás dela. A partir de agora, vocês estão livres do processo obsessivo. É interessante porque nós não conseguimos ver os benefícios espirituais. Continua o mestre: sem enxergarem a fonte cristalina durante a caminhada, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Nós só vemos aquilo que é ruim. Nós nos detemos naquilo que é dor, sofrimento. Somos capazes de enumerar todos os problemas. Mas será que somos capazes de contabilizar todas as bênçãos? Quem olhou o céu hoje? Quem tomou um sol gostoso? Quem aproveitou essa região maravilhosa, que é o antídoto natural contra a depressão? Ou quem ficou dentro de casa assistindo televisão o dia inteiro?
Se estava com a televisão ligada, o que estava vendo? Qual programa sintonizou? É disso que ele está falando. Quantas coisas boas nós temos, mas não fazemos uso delas. Ou não percebemos elas nas nossas vidas. E Bartolomeu respondeu a Jesus: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. E eu achei interessantíssimo, porque a gente escorrega. Tem hora que a gente se sente fortalecido, a gente fica alegre, daqui a pouco acontece alguma coisa e um desânimo só. Parece que tem que começar tudo de novo. É igual subir as dunas e depois cair. E aí tem que subir tudo de novo. Quem não sobe duna há muito tempo, vai lá. Quando chegar lá em cima, rola. E aí fala assim, agora eu tenho que voltar tudo de novo. Quando as crianças estão com 4 e 7 anos, elas adoram. Eu, vai, filho. E eles vão. Volta, filho, volta. E vai, filho. Mas depois a gente vai ganhando idade, maturidade, vivência, experiências, marcas. A gente já começa a achar que não vale a pena começar de novo. E o mestre responde: a verdade não exige. A verdade é um desafio para vocês. A verdade não exige. A verdade quase. Transforma. Por isso não podemos exigir daqueles que estão ao nosso lado. Se ela ainda não foi capaz de nos modificar, que dirá a eles? Que às vezes não vêm, não abrem o Evangelho, não se comportam e nem pretendem ser espíritas. Se a verdade nos tocou, ela deve nos transformar primeiro. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Ele acrescentou mais uma. Além da esperança, dita por Bartolomeu, ele tinha colocado alegria e coloca agora coragem. Se tiver que subir de novo, subamos. Se tiver que começar de novo, comecemos. Porque se nós desistirmos, a vida vai continuar prosseguindo. Não tem jeito. Não tem como dizer, estou abandonando. E aí vai ser mais difícil. Bartolomeu, por que nos firmarmos no pesadelo de 1 hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Está difícil. Esse momento parece que é todo nosso e que só nós estamos com o peso do mundo nas costas. Não. É um momento. E que a espiritualidade aguarda a oportunidade de sintonizarmos com o mundo maior para nos indicar um novo caminho, uma rota alternativa. Perdeu o emprego? Tem outro. Perdeu a mãe? Tem outra. Não tem Dejanira. A Dejanira me adiantou. E eu sempre procuro, longe da minha mãe, uma mãe. E eu tenho Aristarco como pai. Por quê? Porque é fácil fazer isso, gente. Quantos pais adotivos eu posso ter? Quantas mães adotivas eu posso ter? Mas nós somos egoístas e materialistas. Só queremos o pai de carne. Eu tenho irmãos. E a família vai crescendo. Vai. Por quê?
Porque a gente vai adotando e criando para perto de nós, junto de nós, um grupo de amigos, um grupo de irmãos, de familiares que nos amam pelo coração. Do que adianta ter irmãos de carne se aqueles de carne não nos amam? Não nos querem. Não comungam do mesmo ideal. Prefiro ter Jailton do meu lado. Você está falando nomes? São. Porque a primeira vez que eu vim aqui, eu não conhecia ninguém, a não ser os amigos espirituais. Mas agora, os nomes saem. Eu conheço as pessoas. É assim que faz. A gente une para junto de nós aqueles que nos ajudam, nos fortalecem. Ele continua: mas, Senhor, e quando os negócios do mundo não nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? O que fazer? Mais ou menos isso. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Qual é o melhor negócio do mundo? O que nós vamos poder levar para o túmulo? Como dizem os antigos, não tem gaveta. O que estamos depositando na mala da nossa viagem espiritual? Jesus continua. Isso são urzes, pequenas flores em lugares pedregosos, pobres de solo. O que é mais importante? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes, as flores do caminho. Para ficar rico, o mundo nos cobra a vida. E para ficarmos ricos espiritualmente, só a boa vontade. Continua Jesus a conversa. Não será a diversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? E é interessante. Às vezes, só na ausência de todas as possibilidades materiais, é que nós começamos a procurar as espirituais. É como se tivéssemos que chegar ao fundo do poço para fazer o quê? Olhar para cima. Enquanto está descendo, a gente continua olhando para baixo. A gente quer ver aonde vai chegar. E chega um dia que nós não temos nenhuma possibilidade material que nos traga felicidade, que nos traga alento, que nos console. Então, se não consola, se não tem alento, aí a gente começa, vamos tomar um passe. Olha, é bom ir no centro. Você está meio carregado, hein? E aí, nós mesmos anunciamos para as pessoas virem ao centro. É verdade. Porque não resta mais nada. Ele não tem mais nada. E nessa possibilidade de não ter mais nada, a gente começa a procurar os bens espirituais. Bartolomeu ainda tinha uma dúvida. E logo lembrando-se de que sua genitora havia passado pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Quem já perdeu sabe o que é. É duro, e quanto mais a gente ama, mais difícil é. Jesus
consola dizendo: mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, olha lá, vai chegar no fundo do poço, mas vai se reerguer. Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Nós não podemos nos esquecer disso. Não existe morte. A vida é plena. Nós somos imortais. Ninguém perdeu filho aqui, nem em casa, nem em lugar nenhum. Porque os nossos filhos continuam vivos. E se quiséssemos, bastaria abrir o Evangelho todos os dias para receber de quando em quando a visita deles em nossa casa, através do ambiente propício ao diálogo. Mas se eu e Renato nos desesperamos pela morte dos nossos filhos, como eles poderão nos visitar? A presença deles aumentará o nosso desespero, a nossa saudade e a tristeza. E o que eles acabam fazendo? Se afastam, para que a dor não aumente. Ninguém perde filho, só perde o corpo. Temos que tratar os filhos como vivos que são e continuar rendendo a esse que muito amamos e se foram, como se estivessem ao nosso lado sempre, orando e conversando com eles naturalmente. E Jesus ainda fala: ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Nós temos que divulgar a nossa fé, não por palavras, mas por ações. Mostrar o quanto o Evangelho nos faz bem, nos encoraja, nos alegra, nos enche de esperança diariamente, porque são nessas páginas que se encontram as mais belas lições da vida, aquelas que valem a pena serem guardadas. Mas já era tarde. Jesus silenciou-se e Bartolomeu percebeu que era hora de partir. Ele morava distante e precisava ainda fazer todo o caminho de volta até sua casa. Despediu-se e partiu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas durante o caminho. Tristezas intraduzíveis, mas, com surpresa, não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe? A mãe continuava viva, só estava numa nova dimensão. Não cabia o desespero, porque Deus cuida de todos nós. Já escurecendo, recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. É um discípulo de Jesus, tá? Bartolomeu Natanael. Os irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Ao irmão adotivo aí. Se eu não tenho mãe e pai, adota. Djanira tem 2 corações. E ela cede um para você, o outro é dos filhos. É uma questão de procurarmos as verdadeiras afinidades. Quantos de nossos amigos são mais irmãos do que os nossos verdadeiros irmãos? A noite
foi utilizada para meditar. E ele caminhava. Passou em revista os insucessos materiais. Era pescador. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum comparados à luz do reino de Deus, que ele trabalhava por edificar no coração. Ele começou a pensar: o que vale os meus negócios? O que eu pretendo com eles? Eu estou à procura do reino de Deus e brigo pelas coisas materiais. E passando em revista, essas coisas passaram a ter muito menos importância, porque estar com Jesus era muito mais. O dia já raiava. Ele via os primeiros raios do sol no céu. Ouviu os bois, viu os campos, e tudo para ele parecia diferente naquele dia. Ele abre a porta de casa. O dia raiava quando, ao ranger os gonzos da porta, fazia aquele barulho de abrir a porta. Seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Não honrava pai e mãe. Devia ter ficado a noite inteira bebendo na esbórnia. Mal sabiam eles que ele esteve com Jesus e passara a noite caminhando porque estava com Jesus. Vagabundo. Chegou cedo em casa e ia trabalhar? Lógico que não. Quantos de nós, se nos dedicarmos mais tempo às tarefas cristãs, espíritas, seremos chamados de loucos? Por quê? Estamos abandonando as coisas do mundo para nos atermos às coisas espirituais. Você é um dos malucos, com aquele programa, com o seu... Os idealistas são chamados de malucos. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Tentou se explicar. Eu estava com Jesus, nós nos demoramos, falamos sobre o reino de Deus, e eles entenderam tudo, né? Não. E olha o que aconteceu. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando. Saia daqui. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Ele entendeu. Quem fazer sou eu. Eles não têm a possibilidade. Quem esteve com Jesus? Quem conversou com Jesus? Quem entendeu a boa nova? Eles não teriam muito a oferecer. Ele ofereceu. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalhos mais delicados e acessíveis. Viram a transformação? O mundo mudou, não foi? Não foi ele. Ele olhava para o mundo de forma diferente. Ele agora se relacionava com o mundo de forma diferente. A alegria não vem de fora, a alegria é interna. O Evangelho expande a alegria, não atrai a alegria.
E ao expandir a alegria, contagia aqueles que estão à nossa volta. E tudo se modifica. É incrível. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Quantos nós temos dificuldade no trabalho? Mas é uma postura diferente. Assumir uma postura cristã, espírita, evangélica, para que o mundo à nossa volta se modifique. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com alegria a nova atitude mental de seu discípulo. É uma atitude mental, sim. O Evangelho veio para nos modificar, não modificar os outros. É uma necessidade de assumirmos uma postura nova. E assumindo a postura nova, tudo, até as dores, até os sofrimentos, até as maiores decepções, elas se transformam. Elas ganham um olhar novo para nós. Jesus reuniu os discípulos, um grande grupo de pessoas, e no sábado seguinte, o mestre debandou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Lembram-se? Jesus começou a pregar a boa nova. E a certa altura contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando, um homem escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido, elevado. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver tirado todas as vaidades de que ainda se não desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. É desse tesouro que Jesus está falando. Daqueles que entendem que o Evangelho tem muito mais a nos dar do que o mundo. Que vale a pena, sim, ser manso e pacífico. Que vale a pena perdoar e amar. Vale. O Evangelho é a nossa fonte inesgotável de bem. E nós poderemos, um dia, trocar todas as alegrias do mundo pelo tesouro escondido no Evangelho. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Se quiserem ler, a página é longa, a lição é linda, vale a pena. Eu trouxe só o diálogo. Vale a pena conhecer de perto as obras de Irmão X, que falam diretamente sobre Jesus. É um olhar novo, é um olhar que nos leva a entender cada passagem, cada lição de uma forma muito mais profunda. O tesouro, ele é muito maior. A
aquilo que nós temos no mundo não será capaz de nos trazer o que Ele é capaz de nos dar. E para encerrar, tem uma história narrada por Augusto César, um espírito que também psicografa pelo Chico. E ele diz que no folclore do cristianismo, narram as histórias que Jesus e Pedro saíram a atendimento aos sofredores. E eles demoraram. Demoraram muito para o regresso a Cafarnaum. A noite já ia longa, a caminhada se mostrava difícil, pedregoso o caminho. E ele observou que no céu as nuvens fechavam, anunciando tempestade. Pedro logo pensou: vamos procurar um abrigo, Senhor. E percebendo Jesus muito cansado, assim se ateve: vou arranjar um lugar para que possamos dormir. E logo em poucos momentos, ele divisa ao longe uma luz bem fraquinha. E ele percebe que é uma casinha. E ele se dirige até essa casa. Chegando à casa, ele bate a porta para pedir abrigo. E quando abre, o atendente anuncia que aquela é uma casa de jogatina. E que ali estavam presentes os soldados de Herodes, o Grande. Que eles tivessem cuidado. Pedro fala baixo e pede: queríamos somente o abrigo, pudéssemos dormir, pernoitar apenas uma noite. Ele entra, pergunta aos senhores se era possível, e eles dizem sim, apenas por uma noite. Mas era um pequeno lugar, pequeno quarto, com 2 almofadões e mais nada. Eles aceitaram, entraram e dormiram. Jesus à esquerda, Pedro à direita, logo em frente à porta. 2, 3, 4 horas de sono, e os soldados que ainda estavam na noitada se perguntam: e se forem malfeitores, vagabundos confessos? Nós estaremos abrigando o crime em nossa casa, teremos responsabilidades com as autoridades. O que fazer? Vai lá, pega o que estiver na frente da porta e nós vamos dar uma surra nele, para que ele saiba que nós não acobertamos o crime. E assim fez. Foi, e Pedro estava logo em frente à porta. Tirou e levou para fora e bateram bastante em Pedro. Pedro volta chorando, extremamente machucado, ao que Jesus o acolhe, o coloca em sua cama, ainda quente, cuida dele e diz: Pedro, Deus nos exige paciência. Eleve a paciência aos céus. Vamos em frente. Resolvem deitar, se acomodam. Pedro agora na cama de Jesus e Jesus na cama de Pedro. E os soldados voltam a conversar: mas é injustiça. É injustiça. Por que bater só num? Volta lá e pega o outro. Eles foram e tiraram Pedro novamente. E deram uma surra nele. Pedro volta chorando novamente. Jesus o abraça, o consola. Jesus cuida de Pedro. Ele diz: por que, Senhor? Deus exige dos meus discípulos a alegria, a esperança, a coragem, a paciência e a alegria, Pedro. É, Senhor, por isso os tem tão poucos. Que Jesus nos abençoe a todos.